Olá a todos, está no ar o programa das Conquistas Financeiras e nós vamos falar algumas coisas que levarão você a superar as suas dificuldades e andar com a sua vida para frente, porque com certeza as conquistas financeiras é um dos temas em que as pessoas mais se identificam, mesmo porque o que as pessoas querem neste momento de crise é uma oportunidade de mudar a realidade econômica, a sua história financeira, e aqui você com certeza receberá instrução para você vencer as dívidas, para você sair do desemprego, para você vencer esta situação que tem colocado você desanimado, desacreditado, pessimista, e de repente você entrou numa rotina onde você já não consegue alargar os seus horizontes. E uma das formas que a pessoa consegue mudar a realidade econômica é justamente saindo da rotina, porque quando a pessoa ela sai da rotina, certamente ela vai ver coisas diferentes. Imagina uma pessoa que ela apenas sai de casa, vai para o trabalho, volta do trabalho para casa e pouco mais que isso. Quer dizer, a pessoa ela fica muito limitada. Por vezes até mesmo o ciclo de amigos onde ela se socializa são os mesmos, então dificilmente ela vai ter oportunidades novas. E as conquistas financeiras têm beneficiado em muito o abrir, o alargar os horizontes das pessoas que têm feito parte. Eu vou colocar para você acompanhar com muita atenção resultados das conquistas financeiras, porque se você quer mudar a sua história, as conquistas financeiras é a maior oportunidade. Inclusive, mais de 7 mil pessoas têm aproveitado esta oportunidade e você poderá fazer o mesmo. Seu nome? Cristiano Brito. O que aconteceu na sua vida financeira? Eu estou no primeiro ano de faculdade e os meus pais não têm possibilidade de pagar a faculdade, então eu inscrevi-me para uma bolsa de estudos. E em dezembro saiu o primeiro resultado da bolsa e foi negativo. Eu não ia receber a bolsa, então não ia ter possibilidade de estudar, continuar os estudos. E o que você fez diante disso? Foi abaixo, desistiu, abandonou seu sonho, foi isso? Não, eu insisti, perseverei, reenviei os documentos, passei pelo santuário, vim às reuniões de segunda-feira e esta sexta-feira veio o segundo resultado e oficial de que eu ia receber a bolsa. O seu nome? Mariana Graça. Então, o que aconteceu de bom na sua vida econômica? Aconteceu, pastor, que consegui abrir uma loja há 2 semanas atrás, também passando por santuário, fazendo meus desafios com Deus e tendo esta visão e ter um alvo. Vamos entender então, como é que era antes? Como é que era a vida econômica Passei antes? muita dificuldade devido a situações de processos que eu tinha de licenciamento, porque eu trabalho com crianças, e foi muito difícil mesmo, derrotas, muitas lutas. Significa dizer que tentar, você tentava? Eu tentava, sim, sempre a lutar. Mas alcançar, sempre aconteceu alguma coisa que te impedia de alcançar o sucesso? Sim, pois houve dívidas, dificuldade em liquidar as dívidas, e então, mas com esta visão positiva. Daqui da reunião das conquistas? Sim, sempre perseverando, e eu tinha motivos no passado para desistir, mas eu confio sempre em Deus e pensando sempre positivo, eu consegui alcançar. Está vencendo? Estou vencendo. Está alcançando sucesso? Sim. Vai em frente. Deus te abençoe, não para por aí. Não havia diálogo, comunicação, entendimento entre mim e os meus pais. Minha mãe bebia mesmo muito, ao ponto de perder o controle, ao ponto de não ter noção de cuidado dos filhos. E então foi aí que o meu pai conheceu a companheira, que hoje é a atual companheira, e veio para Portugal, trazendo assim eu e a minha irmã, e nunca mais eu tive conhecimento da minha mãe mesmo. Eu desde os 9 anos de idade que já havia vultos e ouvia vozes, tinha bronquite asmática, foi um dos problemas que me acompanhou já desde a infância também. Eu com 13 anos e meio eu resolvi sair de casa derivado eram maus tratos físicos, verbais, tanto entre eles como eu também, fui vítima mesmo. Quando eu decidi sair de casa, então, foi aí que eu conheci o meu atual esposo. Nós estivemos bem durante os primeiros meses, 2, 3 meses, mas foi aí então que ele teve um problema bastante grave também no braço, o qual ele cortou os tendões do braço direito. Foi uma fase complicada e difícil mesmo que vivemos,
porque ele nunca mais ficou 100% daquela mão direita. Nós vivíamos numa casa sem água, sem luz, sem condições nenhumas, mesmo mínimas, mesmo não tinha essas condições. Eu cheguei a um ponto que já não sabia o que haveria de fazer à minha vida. Então eu pensei no suicídio. Eu cheguei a pôr em prática, a tomar medicamentos, mas aí não conseguia fazer nada. Então foi quando um dia eu tentei mesmo jogar-me para dentro de um poço. Consciente que tinha atingido o fundo do seu sofrimento, Rosa, que já ouvia a programação na rádio do Centro de Ajuda, tomou coragem e decidiu conhecer o local que mudaria por completo a sua vida. Assim que cheguei ali naquele dia, nem sequer era o dia da reunião, porque a reunião tinha terminado. Foi por causa disso que me chamou a atenção aquele alvoroço de pessoas a entrar e a sair. Mas, mesmo assim, estava lá o homem de Deus que me atendeu. E então ali eu senti-me à vontade e desabafei. Pronto, eu abri completamente o meu livro. A minha primeira fogueira santa, o meu primeiro sacrifício é assim. Eu não tinha nada, disse ao pastor, eu não tenho nada mesmo, porque nem condições para alimentar os meus filhos eu tinha. Eu nem sequer casa tinha, nem condições nenhumas eu tinha mesmo, não tinha nada. E então ele fez um voto comigo. No espaço de antes de 4 meses eu fiz a minha escritura da minha casa. Hoje eu tenho uma vida completamente transformada, eu conquistei a minha casa, comprei na altura mesmo sem condições a casa que eu queria mesmo. Eu hoje não sou uma pessoa que tenho mais problemas de visão de vultos, audição de vozes, não tenho mais desmaios constantes, não sou uma pessoa com problemas de nervosismo, não preciso tomar medicações nenhumas hoje. Hoje nós temos uma vida estável, nós temos uma vida em harmonia, não há mais aqueles problemas, aquelas confusões, brigas dentro de casa, agressões. Hoje nós temos condições para sustentar a nossa família, para dar aos nossos filhos o melhor. Hoje eu sou feliz e sou uma pessoa realizada. A segunda-feira é para muitos o primeiro dia de trabalho e nós, no Centro de Ajuda, temos uma série de palestras criadas para o motivar profissionalmente, especialmente às 20, mas também às 7, 10, 12 e 15 horas. Participe na reunião das conquistas financeiras e aprenda os passos para o sucesso financeiro. Encontre aqui a motivação para os obstáculos diários. Descubra novos projetos, aprenda a sair do desemprego, como pagar as dívidas e não voltar a contraí-las. Tudo isto e muito mais, num centro de ajuda perto de si. Saiba mais sobre estas e outras palestras em iurde.pt ou através da linha Amigo 24 horas. Centro de Ajuda. Acreditamos em si como ninguém. Eu tinha um feitio difícil na altura, reconheço. Era uma pessoa orgulhosa, gostava de perdoar e então discutia muito com a minha esposa e chegava a estar muito tempo sem falar com a minha esposa. Não por vontade dela, mas eu não conseguia realmente, o orgulho era mais forte. Eu não conseguia perdoar. Em relação à vida financeira, eu na altura ganhava mal, de facto o dinheiro mal chegava, não é? Não dava para pagar o arrendamento de uma casa e tive que me sujeitar e viver com os meus sogros. Não tinha carro, apesar de ter tirado a carta, tive 3 anos sem ter carro e só depois consegui comprar um carro com a ajuda da minha sogra. O pior momento foi realmente que eu cheguei mesmo a pensar em me separar da minha mulher na altura. Os nossos feitios chocavam-se às vezes um bocadinho e eu cheguei uma noite a ir dormir para o sofá com a intenção no dia seguinte de sair de casa. Foi através da sua esposa que conheceu o Centro de Ajuda e logo começou a sentir mudanças em si e na sua vida. As discussões pararam, comecei a notar essa diferença em mim, na minha maneira de ser, deixei de ser orgulhoso. Participei na Fogueira Santa na altura pela vida financeira, eu ganhava pouco, queria ganhar mais, não é?
crescimento quase duplicou. Hoje a vida está bem, a minha relação com a minha mulher, portanto, está ótima, nós não discutimos mais, eu sou uma pessoa transformada, na medida que sou incapaz de guardar rancor, seja quem for. Hoje sou proprietário, tenho uma casa em Lisboa, estou no Algarve. Cada Fogueira Santa há sempre um objetivo a alcançar e eu espero ainda alcançar muitos mais, porque isto não vai ficar por aqui. Hoje sou uma pessoa realizada. Seu nome? Quaresma. O que aconteceu? Qual foi a conquista? Bem, foi o seguinte, há 5 anos, há mais de 5 anos que eu estou na igreja, sempre ouvia falar da reunião de segunda-feira. E eu vinha, ouvia, colocava em prática, alcançava, deixava de vir. As coisas ficavam difíceis, eu lembrava, não, tem uma reunião na igreja que é segunda-feira. Voltava, alcançava, acomodava. E isso durante mais de 2, 3 anos. Só que chegou uma situação que eu fiquei desempregado durante mais de 1 ano, que foi desde o ano passado. E eu estava a depender do Estado, a receber o subsídio. Pensava, bem, estou a receber 400 euros, sou jovem, pago um quarto, não preciso de muito agora. Tinha um objetivo de lá na frente participar de um estágio de futebol, então, bem, se só vou ter o estágio em julho, para que começar a trabalhar agora? Vou-me depender desse valor. O que é que aconteceu? Fiquei sem o subsídio, porque já tinha estado a tempo suficiente, já não podia receber mais, e participei do estágio. Só que, terminando o estágio, consegui um clube de futebol, mas eles estavam-me a cobrar 1000 euros pela carta de transferência do clube anterior para o novo. E eu, revoltado, disse, não, eu já não posso, eu tenho que vir para a reunião de segunda-feira e permanecer. Então eu disse, eu não posso simplesmente também só depender porque já tinham fechado as inscrições para jogar no clube. Então procurei de emprego, comecei a vir aqui e disse, não, desta vai ser mesmo para sempre, não pode ser vem, volta, vem e volta. Então consegui trabalho numa associação em que o objetivo é ser promotor, dar a conhecer a associação e fazer com que as pessoas também conheçam o trabalho. São as associações mais importantes de Lisboa e em níveis nacionais. O que é que aconteceu? Eu determinei, a semana passada, estava a falar com os jovens, eu disse, nós somos jovens, nós temos que dar testemunho. Eu não aceito que esta semana nós não tenhamos um sinal positivo. Então eu recebo a comissão. A média que os funcionários que estão lá trabalham e recebem são cerca de 100, 150 por semana. Temos objetivos diários. Eu disse, eu sou de Deus, não posso aceitar ter o mesmo que eles. Então, essa semana que passou, de 2 semanas para cá, eu tenho determinado, eu tenho que fazer mais do que eles, mas tenho que também fazer a minha parte. O que aconteceu? Terminou esta semana, sexta-feira, a média de todos é cerca de 5, 7 por dia, eu consegui fazer só num dia 15, num dia. E isto eu estou a falar de receber em médias por semana, agora fechou a semana, significa daqui a 3 semanas eu vou receber pela semana passada cerca de 400 euros no que eu fiz numa semana. Ou seja, o rendimento... O que você estava ganhando em 1 mês com o subsídio, você já conseguiu fazer em 1 semana. Em 1 semana. Significa que, se eu continuar a ouvir os ensinamentos, chegar no trabalho e fazer a minha parte, só depende de mim para poder arrebentar. Tivemos uma reunião com todos os diretores, onde nos foi apresentada a proposta de carreira na empresa. E para eu conseguir alcançar um posto grande, eu tenho que ter resultados. Eu já tive o sinal a semana passada. Por isso, a próxima vez que vier aqui para falar, é o concluir desses resultados e estar assim. O que nós percebemos é que com apenas 25 anos, a visão mudou, a iniciativa, a atitude também, e é este o benefício que as conquistas financeiras têm trazido. Com certeza ele é um potencial investidor que vai revolucionar não apenas a vida dele, mas de todos aqueles que o rodeiam e de toda a família. Aliás, uma das maiores dores que o ser humano sente é justamente não poder desfrutar daquilo que se quer e que se quer proporcionar para a família. Saiba você que no mundo dos negócios, no mundo do empreendedorismo, as pessoas não conquistam apenas o que elas querem, ou não conquistam o que querem, mas elas conquistam aquilo que negociam, aquilo que buscam,
aquilo que descobrem através dos talentos, aquilo que ela busca através de sacrifício, de empenho, de uma visão, de uma inspiração, de uma ideia. E é isso que você precisa buscar também nesta próxima segunda-feira, quando eu estarei lhe aguardando nas Conquistas Financeiras, na Rua Doutor José Espírito Santo, número 36, na freguesia de Marvila. Fica perto da estação do metro de Chelas, em Lisboa. E se você quiser mais informações, está aí o site das Conquistas Financeiras. Conquistasfinanceiras.pt é o site pelo qual você pode nos contactar e com certeza você vai ver ali uma série de depoimentos, casos verídicos de homens que hoje são bem-sucedidos, tiveram seus problemas sanados porque acreditaram. Entre vencer e perder está a decisão. Se você decidir que vai participar das Conquistas Financeiras, você pode ter certeza que você vai vencer. Você vai marcar a diferença e mudar a sua história. Se você se limitar a ficar onde você está reclamando, se lamentando, seguindo o exemplo dos fracos, daqueles que estão perdendo, você certamente vai ficar como eles. E se você está perdendo, mas decide lutar, decide acreditar, então você pode ter certeza que a sua história ela vai mudar. Nós vamos a mais resultados das Conquistas Financeiras e eu já volto. Ana Martim, o que você conquistou? Trabalho. Há 5 meses que entrei na igreja e não tinha um trabalho fixo. Entrava, saía, mandava-me embora assim do nada. E eu sempre fui às reuniões de segunda-feira, nunca faltei a uma. E comecei-me a revoltar, porque não podia ser. Eu sempre fiz os meus votos, sempre fui às reuniões, isso não podia estar a acontecer e revoltei-me com Deus, porque Ele tinha-me que abrir uma porta. E assim foi. Tanta luta que hoje estou empregada, com trabalho fixo, um bom ordenado e estou feliz e contente com o meu novo emprego. Seu nome? Rose Costa. O que conquistou, Rose? Conquistei que, para mim, há muitas pessoas que me conhecem, é quase impossível. Eu tenho 2 filhos, sou separada, divorciada, e para quem é mãe, é divorciada, tem 2 filhos num país estrangeiro, é quase impossível quando o pai não colabora com a documentação dos filhos, passaporte vencido, enfim. E um dos meus dilemas era o passaporte da minha filha, que estava vencido desde 2010, que ela tinha 1 ano de idade quando veio para cá, e também a documentação junto ao CEF. Eu recebi uma ligação, meio-dia, dizer assim: Rose, corre no consulado que eu acho que eu vou conseguir para você resolver o teu problema com relação ao passaporte da sua filha. Cheguei no consulado, a mulher do atendimento disse assim: olha, é impossível, não é impossível, sem a assinatura do pai é impossível. Fazer um passaporte não dá, todo mundo sabe que o passaporte tem que ter a assinatura do pai. Entretanto, ela falou: se você quiser, se dirige ali ao departamento jurídico, eu posso te encaminhar lá e a senhora tenta ver alguma saída. Eu disse: claro, quero. O que se passa é mais um pai que está aqui, que não ajuda, não colabora, e a mãe quer colocar o filho na escola, está aqui, é legalizada no país. Ele falou: vem cá, qual que é o seu problema? Eu peguei e expliquei. Ele falou assim: olha, eu sou o embaixador daqui do Brasil aqui em Portugal. Ele falou assim: olha, traga a sua filha. Tua filha está aí? Eu disse: não, eu só vim aqui tirar a informação. Traga a sua filha aqui amanhã e traga uma foto dela que eu vou lhe dar o passaporte dela, que você precisa. O que mais você precisa? Eu precisava da regularização no CEF. Eu também vou dar. E eu saí assim, feliz e glorificando a Deus. Passa no outro dia seguinte, levei minha filha pequenininha, chegando lá ele me deu, tá aqui, ó, a glória de Jesus, um documento da minha filha já. Há quanto tempo estava à espera? Desde 2010. Aqui, ó. Quem será que colocou o embaixador no caminho dela, hein? Coincidência? Coisa nenhuma. Coisa nenhuma. Então, foi vitória da semana passada para essa semana. Foi, em nome de Jesus. E vai ter mais ainda. Tem aqui. Como é seu nome? Sandra. O que você conquistou, Sandra? É assim, eu quando conheci a igreja era uma pessoa muito triste, pensava muito na morte e não tinha objetivo nenhum na vida. Não me apetecia trabalhar, não tinha objetivo nenhum. Deprimida? Deprimida mesmo. Por quê? Não sei. Eu sempre me conheci, era assim. Era muito reservada e era muito oprimida mesmo, deprimida. Profissionalmente, então, você já está dizendo, se refletiu negativamente. Você não tinha nada? Não conquistava nada? Não, e onde eu passava estava muito pouco tempo porque desanimava logo. Não conseguia estar muito tempo porque eu própria me fartava de estar lá e não sentia bem. Deixa eu abrir um parêntese. Que energia que estava dentro dela? Positiva ou negativa? Então, você tinha essa energia negativa dentro de você. Tudo que você começava, então, você não conseguia concluir por causa desse espírito negativo. Sim.
Depois conheci a igreja, comecei a ouvir a palavra, comecei a mudar sem eu me aperceber, e inclusive depois comecei a ter outras atitudes, comecei a querer conseguir realizar o meu sonho. Hoje tenho o meu salão e trabalho por conta própria. E não vai ficar por aqui porque tenho outras coisas, já não tenho aquele medo de ir à luta e falhar, não. Hoje o espírito é completamente diferente. Então você está deixando claro aqui para todos que antes de mudar a sua vida, mudou o seu espírito. Sim. Antes de mudar a sua situação profissional, mudou a sua mente. Sim, teve que mudar tudo cá dentro. Deus te abençoe. Vai em frente. Eu, antes de ter caído no chão, eu tinha uma vida ótima. Eu estava num espaço e que estava em movimento com outro espaço. E nesse espaço, que eram 3 lojas ligadas, onde eu ia montar um spa, ter a parte estética, ter o jacuzzi, ter a parte de recepção, ter a parte para poder receber as mães e as crianças. Foi, na realidade, um azar enorme. Quando nos começaram a dizer que eu não podia nem tão pouco ficar na loja pequena, porque eles tinham que mandar fechar todas as lojas, caí por terra. Não queria já sair de casa, não queria sair do meu quarto, fechava as portas, desliguei o telemóvel, não queria ver nada nem ninguém. E foi aí o meu fundo de poço, porque eu não encontrava saída. Eu não tinha saída, não sabia como dar a volta à situação. Foi nessa fase que pensei, não há hipótese comigo, a melhor coisa é suicidar-me. Nessa altura, peguei um dia no carro e, sem saber o que fazer, resolvi ir para a zona do Cristo Rei, que aquilo era alto e eu pensei, eu não tenho outra alternativa, eu atiro-me por aqui abaixo com o meu carro. Chorei imenso, agarrado ao volante, agarrava-me ao volante e chorava que isto não era a minha vida, não podia continuar desta forma. Ligava o rádio. E o rádio procurava ali, procurava além, chegava a uma certa hora da madrugada que não havia música. E foi nessa altura que eu apanhei um posto de rádio que estava com um louvor lindíssimo. E parei. E o título da música nunca me esqueci. Você tem chance. E aquilo tocou-me muito profundamente. A música acaba e ficam 2 senhores a conversar. Você que está aí no chão, desamparado, cansado, perdido, sem saber o que fazer, verá que vai conseguir. E quando lá cheguei foi maravilhoso. Assim que se proporcionou a primeira Fogueira Santa que eu assisti, fiz pela minha filha, porque ela estava no mesmo barco que eu, estava-me a ajudar naquilo em que eu perdi tudo e ficou sem emprego. Não demorou um mês que a minha filha não fosse chamada para o emprego aonde ainda hoje está. E quando eu vi que tive resultado, a minha segunda Fogueira Santa, então é que eu fiz pelo meu emprego, porque eu parada não podia ficar, porque já que me levantou do chão é porque eu tinha que continuar a trabalhar. O que eu vou fazer eu não sei, porque a estética eu não quero, mas eu vou fazer a Fogueira Santa por mim. Uma amiga minha veio-me visitar. E ela chegou ao pé de mim e diz-me, mas ouve, tu não estiveste em Madrid, não fizeste um curso ligado a qualquer coisa de crianças? E eu lembrei-me que há uma senhora em Cascais que teve um bebê há 8 dias e precisa de apoio de alguém, porque ela está muito doente. Lembrei-me de repente, tu não queres aproveitar? Ele fez um clique. Está bem. E eu nessa noite mesmo fui à casa desse casal e nunca mais parei. Nesta última Fogueira Santa, achei que estava na altura de continuar a rever a estética, porque afinal nós somos capazes de fazer várias coisas. Então estou novamente com um espaço aberto de estética para falar deste projeto. Achei que era a altura própria de uma coisa que estava sem vida, chegar ali e dar-lhe toda a vida. Então eu achei que era uma altura, era propício eu desenvolver ali outras coisas. A parte estética está praticamente pronta. Já temos um canto com coisas doadas para crianças. Tenho a certeza que vou concretizar todas essas ideias que tenho tido. E isso para mim é um prazer. É a nossa visão ser posta em prática. Hoje sou uma pessoa completamente realizada. A minha mãe começou a tentar o suicídio, era eu que a tinha que socorrer
o que colocou em mim também um desejo de não querer viver. Meu pai querendo matar minha mãe, bater, o ódio era muito grande. E, então o ódio era a vontade mesmo de matar minha mãe. Casei e então aí começaram a ver os problemas. Comecei a sair muito mais, a beber cada vez mais, comecei a fumar droga. Comecei a fumar, a beber e depois me envolvi com as drogas. Ele agredia verbalmente e depois passou às agressões físicas. E com o acumular das situações, aí eu sentia-me completamente frustrada. Meu ex-marido me humilhava muito. Eu queria ter paz. Uma coisa que eu não tinha paz, eu não vivia. Eu era triste ou infeliz. Comecei a sentir-me infeliz, vazia. Foi aí que entrou então uma pessoa da minha família. Foi quando eu conheci o centro de ajuda. Comecei-me a libertar do tabaco, da bebida. Comecei-me a valorizar e principalmente a perdoar-me. Hoje eu sou feliz, hoje a minha vida é transformada. Tenho paz na minha casa, tenho paz com meus filhos. O meu casamento hoje é um casamento feliz. É um casamento onde há paz, onde há alegria, onde há amor. Hoje a Andréia é uma pessoa motivada, é uma pessoa corajosa, alegre. Hoje eu sou completamente diferente. Hoje sou uma pessoa feliz. Lutei durante 16 anos com uma doença no meu corpo que eu não conseguia vencer. Cada dia mais eu me sentia mais deprimida e sem conseguir dar a volta por cima. Durante a minha adolescência, principalmente, tinha a alegria de viver, mas o ambiente que eu tinha dentro da minha casa, com a minha família, não era propício. Por parte dos meus pais, eles oprimiam bastante, tudo era proibido, havia discussões, havia a vontade de sair de casa. Começou a desencadear em mim problemas do sistema nervoso. Ao ponto, eu entrei numa depressão, eu com 19 anos, eu queria dormir e eu já sofria de insónias pavorosas. Eu comecei por tomar tudo o que está relacionado com antidepressivos e isso não era normal. Casei, tive os meus filhos, mas sempre com problemas de saúde. Os problemas de saúde foram-se arrastando. Eu tinha um mau funcionamento de vesícula, chamada vesícula preguiçosa, mas era de tal forma horrível que eu não tinha uma vida normal. Eu tinha uma dor numa perna, recordo-me, na perna direita, que parecia que me estavam a cortar a perna. Parecia que passavam uma faca e que abriam a carne. As dores eram horríveis. Eu posso dizer que o meu marido era sempre foi uma pessoa até acessível, mas eu já não tinha paciência. Começou-se a desencadear, o sistema nervoso começou a ficar de tal forma que eu implicava com ele. Eu chegava-lhe a atirar com coisas acima, ao ponto de nós chegarmos a falar em separação. A vida financeira, portanto, eu era uma pessoa, tinha um bom emprego, eu ganhava bem. O meu marido, na profissão dele, ele iniciou um negócio na altura, mas a coisa correu mal, ao ponto de ele ficar com uma dívida e foi contraída por, com certeza, uma desorganização a nível da sociedade, inclusivamente o problema foi para o Banco de Portugal e tiveram durante 2 anos inibidos de passar cheques. A situação era bastante difícil. Os problemas financeiros foram-se agravando e nós chegámos a passar dificuldade. Não conseguia ser feliz, não conseguia ter alegria, não tinha saúde, não tinha vida. Foi quando eu conheci o Centro de Ajuda. Eu ouvi falar na rádio e eu pessoalmente dirigi-me. Comecei a colocar em prática o que me era ensinado, até ao ponto de eu ter tomado conhecimento da campanha de Israel. E comecei a lutar realmente com o Criador. Sacrifiquei. Comecei a obter resultados. Após ter participado na campanha de Israel, a minha vida de facto transformou. Passei a ser uma pessoa calma, uma pessoa com domínio próprio, uma pessoa muito alegre. Hoje eu estou completamente curada. O casamento que outrora estava quase destruído, que falávamos em divórcio, nunca aconteceu. Eu passei a ser uma esposa diferente. Quem mudou mais fui eu. Eu tenho uma família unida, há felicidade na minha vida, há um preenchimento. No que respeita à parte económica, eu recordo-me que após aquela tribulação que houve com o meu marido, dele estar inibido de passar cheques, em menos de 2 anos
tudo isso foi ultrapassado, a dívida foi paga, passámos a ter uma vida económica transformada, adquirimos 5 carros 0 km, nós tínhamos uma casa, comprámos uma outra e depois dessa, atualmente, temos um novo apartamento, um apartamento com qualidade, espaçoso, bonito. O meu marido tem até hoje um negócio dele, um negócio próprio. Eu estou aqui no meu estabelecimento, isto é uma sala de formação. Hoje eu trabalho na área de cosmética natural, sou coordenadora de uma área, dou oportunidade a pessoas que querem trabalhar, que querem ganhar dinheiro. Hoje eu posso dizer que sou uma mulher realizada em todas as áreas da minha vida. Como é o seu nome? Catarina. Você veio segunda-feira passada? Sim, já há algum tempo que frequento as conquistas financeiras. Como é que você vê as conquistas financeiras? Eu vejo como uma oportunidade de realmente nós encontrarmos o nosso propósito, não é? O que é que nós queremos para a nossa vida, o nosso futuro. E foi aqui que eu consegui realmente encontrar o emprego, não é? Que eu estava desempregada há cerca de 2 meses. E apesar de ter entrevistas, e algumas entrevistas, não era como eu queria. Porque o que eu aprendi aqui também é que não era o primeiro emprego que me aparecia e eu ia e ficava assim. Não, eu queria um emprego como eu tinha falado com Deus e como eu tinha disposto a querer. E assim então, depois de passar pela porta, de fazer o propósito da porta, passei todas as semanas, apareceu realmente aquele emprego que eu queria, com o horário como eu queria, as folgas como eu queria. E realmente vi que Deus é grande e que... Porque, como é que eu posso explicar? É humilhante, não é? Nós estarmos a vir aqui à igreja, servirmos a Deus e depois chegamos lá fora e não temos nada para glorificar a Deus. E então, há 3 semanas atrás que comecei a trabalhar e estou a ver grandes coisas. Seu nome? Inês. Qual foi o resultado das conquistas financeiras? E sim, eu vim falar aqui um pouco daquilo que as conquistas financeiras têm me ajudado muito. Eu tenho feito já há longo tempo as conquistas financeiras e sendo jovem, hoje em dia, né, o jovem tem aquele pessimismo que não vai conseguir, que não vai. E eu vim falar que a conquista financeira tem me dado força, determinação, tem abrido a minha visão do objetivo, aquilo e eu consegui o quê? Concluir o meu curso, aquilo que eu queria, trabalho naquilo que eu quero e recentemente conquistei o meu carro. E como é que você se sente interiormente? Me sinto feliz e continuar a vir nas conquistas financeiras, porque eu creio que Deus vai me dar muito mais com a visão que Ele tem para mim. Como é que você vê as conquistas financeiras? Eu vejo como uma oportunidade, sendo jovem, vejo lá na frente. Porque eu tenho objetivos e eu creio que eu vou alcançar aquilo que eu quero ainda, que não parei por aqui. Quando nós estivermos nesta segunda-feira nas conquistas financeiras, você terá a oportunidade de prevalecer naquilo que você tem buscado e idealizado para a sua vida profissional e empresarial. Inclusive, toda grande ideia, ela normalmente é transcrita para um projeto, ela é idealizada e então se busca como uma meta, um objetivo, um sonho. E eu pedi para que as pessoas trouxessem nesta segunda-feira escrito quais os problemas a serem resolvidos, os obstáculos a serem ultrapassados, os objetivos alcançados e os sonhos realizados. Por quê? Porque escrito neste papel nós estaremos passando para si uma visão, onde você vai descobrir a força interior que você necessita para ir além. Porque muitas pessoas elas querem, elas lutam para isso, mas não conseguem ver o resultado prático no cotidiano. Porque, infelizmente, apesar de todas as habilidades, ela tem a vida presa. Como que é amarrada? Se você quer mudar essa situação, se você quer mudar a sua história, então venha buscar a liberdade para os seus caminhos econômicos, onde você terá a sua vida desbloqueada, desamarrada, porque não há empecilho que pode resistir ao forte. E o forte não é aquele que deseja, mas é aquele que vai em busca. O forte é aquele que luta com todas as forças em busca daquilo que deseja. Ele não aceita ver o quadro de miséria, de
infelicidade, frustração prevalecendo na sua vida, mas na verdade o forte, ele acredita que pode fazer mudar a sua realidade e por isso ele não fica parado. Busque nesta segunda-feira sendo forte, porque com certeza não há nem sequer um problema que está na sua vida que não pode ser ultrapassado. Eu sou o Pedro Alvarenga, tenho ajudado a várias pessoas ali no Centro de Ajuda e se você quiser me procurar pessoalmente, você vai fazê-lo e com certeza nós teremos uma instrução para lidar. Na Rua Doutor José Espírito Santo, número 36, nesta segunda-feira, nós estaremos buscando superar os problemas e vencer os obstáculos. Se você quer vencer, você vai vir, porque com certeza isso vai acontecer, a exemplo do Pedro. Vamos ouvir a história deste jovem. Qual o seu nome? Pedro. O que aconteceu? Pastor, é o seguinte, quando tudo começou, mesmo no início, eu não tinha nada. Eu estava sem emprego, sem um rendimento, tive que parar os meus estudos por causa de uma questão de dívidas à faculdade, tive que parar os meus estudos e não consegui completar a minha licenciatura por causa disso. E então eu fiz um voto. Na sequência desse voto, eu consegui conquistar o meu emprego, arranjei emprego e neste momento paguei todas as minhas dívidas. Não só paguei as dívidas, como regressei à faculdade, completei os meus estudos e neste momento, há pouco tempo, paguei a última das minhas dívidas, o último que eu devia. Está livre. Tô. Seus caminhos foram desbloqueados. Parabéns, segue nessa fé. Eu vinha de uma família destruída, os pais separados, e nós fomos todos criados, éramos 3 filhos, fomos criados cada um com pessoas diferentes. Logo aí veio uma infância de muita revolta, de muita raiva, e fui crescendo com essa raiva, com essa revolta. Durante a minha adolescência, eu coloquei toda a minha força que quando um dia eu casasse, não iria acontecer o que eu vi acontecer na minha casa, com os meus pais. Quando o meu filho nasceu, aí eu fiquei com a preocupação de também o meu filho ir viver a mesma situação que eu tinha vivido, que eu tinha passado. E então passámos a ter um casamento de aparência, porque tudo funcionava em favor do meu filho, porque entretanto o meu filho nasceu com problemas de saúde, ele nasceu com traumatismo craniano, tinha uma descose na coluna e tinha uma perna mais curta. E então nós, o casal, fixámos todo a nossa vida naquela criança, naquele jovem que precisava de nós. Então nós nos esquecemos um pouco de nós e passámos para ele todas as nossas expectativas. Eu comecei a ter esgotamentos, depressões, eu tive 3 meses que estive paralisada na cama, eu tinha dores de cabeça muito grandes a pontos de ter que ir para o hospital com essas dores de cabeça. Passámos então a nos agredir, cada vez que nós estávamos juntos, eu já não suportava ouvir as ameaças do meu esposo e brigávamos sempre naqueles fins de semana, nós brigávamos muito, ao ponto de eu começar a ser uma outra pessoa, ter uma dupla personalidade. Eu de dia era uma coisa e a partir de uma determinada hora do dia eu passava a ser outra pessoa. Eu era violenta, eu partia tudo em casa, eu destruía tudo. A única coisa que realmente era boa nessa altura era a nossa vida financeira. Eu tinha uma vida financeira estável, próspera, porque eu apostava tudo nisso, porque era a forma de eu ter uma liberdade financeira até em relação ao meu esposo. Só que, entretanto, eu fiz uma sociedade com uma colega minha e ao fim de 3 meses dessa sociedade, que fiz um empréstimo grande, eu perdi tudo. Eu acabei por ficar quase com 100 mil euros para pagar. Isso fez com que eu pensasse no suicídio e que tentasse o suicídio 3 vezes. Aí foi o meu fundo do poço. Eu pedi a uma empregada minha que eu sabia que estava a frequentar o centro de ajuda que me levasse lá, porque eu já tinha batido em tantas portas, seria a última porta em que eu iria bater. E quando eu cheguei eu senti-me bem e comecei a ver que havia uma maneira diferente de encarar a vida e foi nessa situação que eu comecei a resolver os meus problemas. Aprendi a me amar a mim própria, coisa que eu não sabia o que era. Passei a ver as coisas que eram obstáculos, barreiras para mim. Eu comecei a olhar para elas como oportunidades de eu poder resolver essas situações. Coloquei toda a minha força nessa fogueira santa, coloquei todos os meus sonhos,
Coloquei primeiro todas as minhas situações menos boas, negativas, para ver o resultado, que foi realmente ver o meu sonho realizado. Hoje o meu casamento, nós temos 34 anos de casados, somos bem casados, somos felizes, somos unidos. Hoje vivemos um para o outro. O meu filho não tem problemas de saúde, tem as 2 pernas normais. Hoje eu tenho o meu próprio negócio, alcancei de novo o meu próprio negócio. A minha empresa, ela está a funcionar da mesma forma como sempre funcionou, bem. Hoje a nossa vida, quem olha para nós vê o antes e o depois. Hoje eu sou uma pessoa realizada. A minha vida, antes de eu chegar ao centro de ajuda, era uma vida completamente destruída. Problemas familiares, brigas em casa, discussões, problemas financeiros a nível familiar, em que eu também estava incluído neles. Na altura que eu cheguei ao centro de ajuda, essa dívida já ia em cerca de 450 mil euros. Era uma pessoa que era de difícil relacionamento, não conseguia falar com outras pessoas, mesmo se fosse à procura de trabalho tinha medo de falar, era bastante tímido. Além disso, eu tinha muitas perturbações, não conseguia dormir de noite. Eu estava a dormir de noite, ouvia coisas a falarem para mim. Cheguei a acordar também durante a noite no parapeito da janela sem saber como é que lá tinha ido parar, com a janela aberta. Tive também uma tentativa de suicídio, estava de férias, estava na praia e foi uma altura que os meus pais se chatearam e estavam para se separar mesmo de vez. Eu saí de casa, na altura que estava de moto, agarrei na moto e fui para a praia. Andei para dentro de água para me tentar afogar a mim próprio. E também tinha a minha vida sentimental a mesma coisa, também completamente destruída. Eu sempre fazia tudo para que as coisas dessem certo, mas havia sempre algo entre mim e a outra pessoa que que não dava certo. O pior momento da minha vida foi uma vez eu chegar à casa do trabalho e supostamente a minha mãe já devia estar em casa. Eu não ouvi barulho, achei aquilo estranho. Então chamei por ela e procurei nas divisões todas. Quando cheguei à casa de banho, ela estava lá porque tinha-se também tentado suicidar. Eu senti naquela altura quando eu a encontrei, para mim foi como o meu mundo estivesse desabado. Eu senti que como já não havia mais jeito para ela ter feito aquilo, também já não havia mais jeito na mim. E aquele desejo de voltar de suicídio, essas coisas voltaram tudo também ao de cima. E a partir daí também a minha vida começou a piorar. Eu comecei a deixar de conseguir trabalhar em condições, só tinha aquele pensamento, não vai dar certo, e foi assim. Conheci o centro de ajuda na altura, depois desses problemas todos, eu comecei a trabalhar num sítio com uma pessoa que já conhecia há bastante tempo. E essa pessoa era frequentadora do centro de ajuda e tinha acabado de abrir um negócio. Tempo depois eu disse, olha, já que ele fala tanto e que diz que aquilo que é tão bom, olha, vou experimentar, não tenho mais nenhuma saída e vou lá. E foi assim que eu cheguei ao centro de ajuda. Eu entrei no centro de ajuda quando até começou a Fogueira Santa. Nessa altura já estava desempregado novamente, trabalhava com peças de automóveis, não conseguia vender nada, não tinha vendas, não tinha nada. Eu sacrifiquei, nesse mesmo mês em que eu fiz o sacrifício, um mês depois, só no mês eu recuperei todo o valor que fiz desse sacrifício. Após eu ter participado na Fogueira Santa, essa dívida familiar que eu tinha de 450 mil euros, hoje em dia já tenho 330 mil euros dessa dívida paga. Eu tinha bastantes bens, terrenos, casas que não conseguia vender. Eu consegui vender pelo valor que eu queria, não pelo valor que as pessoas ofereciam, mas pelo valor que eu queria, está vendido. Minha mãe, por exemplo, ela estava com uma depressão profunda há 5 anos de baixa, que não trabalhava, ela começou a trabalhar. Eu estou liberto, não tenho mais perturbações, não tenho mais nada, tenho uma vida tranquila, de paz, sou feliz. A nível familiar, a minha vida também está muito melhor, eu consigo estar com os meus pais, consigo ter uma conversa decente com eles, consigo almoçar à mesa, coisa que não acontecia. A minha vida sentimental está completamente mudada, como é lógico, não tenho essas confusões que eu tinha com as pessoas anteriores desapareceram. Hoje em dia já estou a conhecer uma pessoa e logo aí as coisas são completamente diferentes, porque começam de uma maneira completamente diferente, não há explicação possível para isso. Hoje sou feliz e realizado, a 100% a todos os níveis. Se é daquelas pessoas que acha que o sucesso só acontece aos outros, é porque não conhece as conquistas financeiras. Uma palestra motivacional gratuita que espalha sucesso por todo o mundo. Milhares de pessoas já foram beneficiadas e você pode ser o próximo. Aprenda a superar obstáculos, a motivar-se e a motivar quem o rodeia. Aprenda sobre negócios ou progresso na carreira profissional.
Tudo isto e muito mais, às segundas-feiras, ao longo de todo o dia, especialmente às 20, mas também às 7, 10, 12 e 15 horas. Saiba mais em centrodeajuda.pt ou através da linha Amigo 24 horas 218 368 008. Centro de Ajuda. Acreditamos em si como ninguém. Tinha uma vida muito complicada, era uma vida completamente vazia, era uma vida infeliz. Não dormia, tive 2 AVCs, estava com uma paralisia facial e não via do olho direito, eu só via 10% do meu olho direito. Não tinha perspectivas de futuro, paralelamente a isso estava a viver um mau momento na minha vida financeira. O facto de ter tido 2 AVCs limitaram-me profissionalmente. Era só discussões com a minha família, eu estava habituada a uma vida boa, e assim de repente perdi tudo, acabou tudo. O pior momento que eu passei na minha vida foi quando me deparei em inverno, muito, muito frio, eu não tinha água, eu não tinha luz, eu não tinha gás, eu não tinha água para tomar banho. Foi, portanto, quando as pessoas tinham que ir a casa buscar para eu ir tomar banho à casa dessas pessoas. É uma humilhação acompanhada de uma grande revolta. Eu sabia nesse momento que eu iria conseguir. Eu sabia nesse momento que eu iria dar a volta por cima. Não sabia quando, mas sabia que isso ia acontecer. Eu conheci o Centro de Ajuda depois de uma discussão muito violenta com os meus familiares. Eu estava a viver em Leiria e eu estacionei o carro em frente ao Centro de Ajuda e entrei. Tive a certeza que era ali que era a minha saída. Que a Fogueira Santa seria a minha grande oportunidade. Tinha a minha empresa já com despedimento, a minha empresa estava sem luz, sem telemóveis, sem internet, sem telefones, mas eu não fechei a porta, dei o meu tudo e a transformação aconteceu. Eu já não fumo, deixei completamente de fumar, eu durmo tranquilamente, não tomo medicamentos, eu passo as noites descansadas tranquilamente, consegui mudar de casa. Estou a viver num apartamento na Nova Leiria, portanto um apartamento bom, recente. Eu consegui recuperar a minha empresa, que já comprei mais um carro, portanto, para a minha empresa. Não tenho dificuldades financeiras. Neste momento já temos clientes a nível nacional, de renome, nacionais e internacionais. Há perspectivas neste momento de Angola e Marrocos. Eu sei que isto é realmente só o princípio de uma grande caminhada. A minha infância não foi fácil. Eu tinha problemas constantes em casa, entre meu pai e minha mãe, na qual havia sempre brigas constantes. E eu e a minha irmã sofríamos com isso também, né? Vendo os meus pais brigando. Houve uma determinada altura que o meu pai chegou em casa todo cansado, todo chateado e começou simplesmente a brigar com a minha mãe, do nada. A gente ouvia os gritos. Quando nos aproximamos mais da cozinha, aí já víamos a minha mãe estava no chão e o meu pai estava em cima dela, batendo ela. Depois de passar esse dia, minha avó foi lá em casa, nos pegou, nos levou para a casa dela, né? Foi desde aí que nós entramos no Centro de Ajuda. Depois de ter atingido meus 13, 14 anos, eu saí da escolinha, era a altura de ir para o salão e eu decidi sair da igreja. A minha vida, mudou ainda mais, ficou pior, porque eu já chegava em casa, já faltava respeito aos meus pais, não respeitava mais ninguém. Houve uma altura que eu já estava aí para o lado de fumar, beber com os meus amigos. Algo que nunca tinha acontecido na minha vida. Só depois de eu sair comecei a ter essas más companhias. Depois de eu voltar ao Centro de Ajuda, a minha vida ficou melhor. Eu comecei a ser aquela pessoa mais responsável. Minha família começou a ficar também contente comigo, porque eu voltei a ser aquele rapaz obediente. No Centro de Ajuda eu conheci uma rapariga, né? Eu e ela desejamos casar, mas a minha família só ia permitir o casamento caso eu tivesse um fundo de rendimento. Eu participei na Fogueira Santa exatamente por esse propósito, para eu poder casar. Quando eu participei na Fogueira Santa, eu tive uma direção de abrir meu próprio negócio, de ter o meu próprio estabelecimento.
consegui realizar o meu sonho, abrir meu próprio negócio. Hoje tenho um café e um salão de beleza. Não foi fácil. Os dias que ocorrem atualmente são tempos de crise, mas para mim isso não me atinge. Agora já estou com o desejo de abrir outro estabelecimento, que é uma churrascaria, que já está quase a ser inaugurado. A minha família já autoriza o meu casamento, porque hoje eu já posso me manter sozinho, já tenho meu fundo próprio. Hoje eu sou uma pessoa realizada. Como é o nome do senhor? Antônio. Conta pra gente, qual foi o resultado? O resultado foi assim, pastor. Quando eu cheguei na igreja, cheguei fracassado. Mal, toda gente chega mal. Usava droga, endividado, numa sociedade falida, enfim. Cheguei na igreja, ouvia o que o pastor falava e passei a colocar aquilo em prática. Saí daquela sociedade falida, comecei a trabalhar de empregado e surgiu uma oportunidade de vir para Portugal. E aqui eu procurei a igreja e fui. Vinha nos congressos financeiros, trabalhei de empregado, fui humilhado e tal. E comecei lá de baixo e cheguei a gerente. A gerente, frequentei o congresso financeiro durante 5 anos. E saí de um trabalho, fui para outro, e naquele trabalho eu cheguei a gerente. Aquela firma faliu. Fechou as portas. Aí, aquela senhora que era dona daquela empresa, fui lá para alugar aquela empresa para me trabalhar aquele espaço, ela não quis nem me receber. Aí eu recebi um telefonema de uma amiga minha que frequentava o restaurante, perguntou o que estava passando. Eu falei, está passando isso, fechou e falou, se você quiser, você me chamou para uma sociedade. Vou fazer com ela. Eu peguei e entrei na sociedade, mas só com a condição de eu ser o responsável pela empresa. Aí entrei com ela de sociedade, abri aquela empresa, trabalhei com ela 5 meses, comprei a parte dela. Onde eu era empregado, hoje eu sou patrão. Hoje eu estou bem, abri no meio de uma crise, e as pessoas falaram, você é maluco, abrir um negócio no meio de uma crise dessa. Não, acreditei, coloquei a minha vida no altar, hoje eu tenho paz dentro de mim, hoje eu tenho um negócio estabilizado, tenho 10 empregados. Quando eu era empregado, ganhava 1.000 euros, hoje eu entrego 1.000 euros de dízimo. E hoje eu estou no top. Quando eu cheguei na igreja, eu cheguei andando numa bicicleta velha. Roubaram a minha bicicleta. E eu falei com o pastor. Ele falou assim, continua firme, que você vai andar num bom carro. E eu prevaleci. Hoje, eu ando de Mercedes. A humilhação, a dor, a infelicidade terminou. Ele começou a idealizar, tendo tudo e todos contra ele, mas finalmente o Antônio pôde provar que as incapacidades estão na mente de quem as tem. Você pode, você é capaz, você pode mudar a sua história e está aí um exemplo de superação. Uma pessoa simples, uma pessoa humilde, porém uma pessoa vencedora. Um homem que marca a diferença em tempo de crise, que está provando o seu valor quando ninguém acreditou nele. Talvez você está do lado negativo, onde tudo para você tem ido de mal a pior, as coisas têm dado errado, você não tem ninguém que lhe apoia e as pessoas ainda colocam você para baixo. Levante a sua cabeça, siga o exemplo deste homem e nesta próxima segunda-feira esteja conosco nas Conquistas Financeiras. Eu estarei lhe aguardando pelas 20 horas ali na rua Doutor José Espírito Santo, número 36, perto do metro de Chelas, onde nós temos ajudado diariamente dezenas de pessoas e todas as segundas-feiras, de norte a sul do país, nas Conquistas Financeiras, mais de 7.000 pessoas. São mais de 7.000 vencedores nesta nação e eu tenho certeza que você será o próximo. Não se resigne, não se deixe vencer pelas suas limitações, complexos, pensamentos negativos, porque a vitória que você tanto almeja, ela só depende de si. Nós vamos colocar para você, neste instante final, mais resultados das Conquistas Financeiras. Eu já me despeço de todos, desejando as maiores felicidades e quero deixar à sua disposição também o nosso site das conquistasfinanceiras.pt ou então o telefone do Amigo 24 Horas, onde você pode ter informações sobre este trabalho. 21-836-8008. 21-836-8008 é o telefone pelo qual você pode nos contactar. Muito obrigado pela companhia, muita força e até a próxima.
Como é que você morava? Onde é que você morava? Eu morava num quarto. E... Quantas pessoas? Sim, 6 pessoas. Porque eu... Você, marido? Minha mãe e 3 filhos. E a mãe também estava lá? Meu Deus do céu. Olha, e 3 filhos. 6 pessoas num quarto. Uma cama? Tinha 2 camas. Porque, tipo, minha mãe tinha que dormir à parte e eu, meu marido e meus filhos ficavam numa cama. 5 pessoas numa cama? Sim. Aí você está vindo na igreja há quanto tempo? Desde 23 de janeiro deste ano. Dia 23. Fevereiro, março, abril, 3 meses vai fazer, não é isso? E aí, como é que tá agora? As coisas, tipo, estão mesmo a melhorar mesmo. Eu determinei que eu queria uma casa que punha alguém no meu caminho com uma casa, e isso aconteceu. E onde que eu vou morar, meu trabalho é embaixo, eu moro em cima. A casa agora tem quantos quartos? Tem 5 quartos. Uma sala, cozinha, despensa, casa de banho, tudo ampla mesmo. E foi... Meus filhos estão perdidos, porque eles... estão perdidos mesmo, porque não sabem para onde ir. Antigamente era o quarto ali, até batia a cabeça um com o outro, né? Para você pode dizer, mas isso não é nada porque não foi você que andou no quarto. E ela está 3 meses só no centro de ajuda. Agora imagina se você seguir nessa fé, perseverando, você vai ter muitas mais casas e uma vida muito melhor. Tá vendo? Minha filha, assim, ela fez faculdade, terminou os estudos, não conseguia emprego aqui. E eu na luta, né, orando por ela e fazendo as correntes. E ela sempre reclamava, ai mãe, eu mando o currículo, nunca dá nada. Falei, mas tenha fé que você vai conseguir. E na quarta-feira ligaram para ela de uma loja aqui em Lisboa mesmo, que era para ela ir trabalhar, foi lá a entrevista, passou e tudo, né? Mas não era aquilo. Eu falei, mas não é isso que eu quero para você, porque você é formada, fez faculdade, você tem que arrumar na tua área. E eu lutando, né? Aí ela trabalhou ali uns 15 dias, demorou uns dias, ela recebeu um telefonema de Angola, de um amigo dela que estava chamando ela para trabalhar em Angola, na área dela. E ela hoje está lá e está ganhando o ordenado que ela pediu, que eu pedi para ela, e na área dela. Você sabe porque é que a Yurt TV faz parte da sua vida? Porque aqui motivamo-lo a ser mais e melhor e temos a porta sempre aberta para novos projetos. Cuidamos do seu bem-estar para que tenha uma saúde restaurada. Aqui você pode falar sobre coisas de mulher ou aprender sobre solidariedade com o coração universal. Temos os nossos olhos postos em si, porque tudo tem muito mais interesse quando temos uma família unida e realização sentimental. Cuidamos da sua criança, do seu adolescente e mostramos que a vida pode ser show. Vamos de norte a sul para empreender. Contamos casos reais, porque a vida é recheada de bons acontecimentos e mostramos-lhe que seja a que horas for, é sempre hora de milagre. Aqui na Yurt TV não deixamos nada ao acaso. Cuidamos de si, do seu interior, da sua família, da sua saúde e do seu sucesso. yurttv.eu, onde a vida se vê.